Bom dia. Tudo bom, Pri? Desculpa aí, eu não sei o que aconteceu aí Imagina! Não, a na internet é assim internet. mesmo. Tem lives que é ótima, a internet tem lives que ela começa a dar uma fraquejada. Um probleminha, inclusive a gente vai falar sobre isso, né? Que a Então, tecnologia aí faz grande diferença, né, no teletrabalho. isso mesmo, é Mas verdade. eu queria Ah, mas estou agradecer muito muito o seu feliz. convite Obrigada. e agradecer todo mundo que está assistindo. Eu vi você falando das professoras, não dá para eu ver todo mundo. Eu acho que é a Aham. primeira vez que eu fico aqui embaixo e aí é mais difícil de ver, né? Verdade. Agradecer às professoras de administração, agradecer à minha família, que também está aí assistindo, Olha, aos isso é muito outros professores dos importante. outros cursos, coordenadores, Ó, o mas professor não sei Vinícius todo está aí mundo que está. online, o nosso promotor Obrigada, de professor pesquisa. Vinícius. Um abraço Já já o nosso grande. chefe deve estar entrando aí, o reitor, que toda live ele entra. Vamos começar então, né, professora? A gente vai falar hoje sobre o Vamos. teletrabalho, que, como eu coloquei aqui no nosso tema, né, da nossa live, é a realidade hoje de milhões de brasileiros, né? Então, para a gente começar, professora, eu queria que você explicasse para a gente como que surgiu e quando surgiu o teletrabalho, que hoje é rotina, né, para milhões de pessoas, bilhões talvez, né, no mundo todo. No mundo todo, com certeza. Bom, antes de falar como surgiu, né, e quando, é importante a gente entender o que é o teletrabalho, que na verdade todo mundo entrou, né, no home É. office e mal sabe o que realmente Mal sabia o que significa, era. né? É apenas a necessidade de a gente estar em casa, né, e trabalhar dessa forma. Bom, o teletrabalho nada mais é do que exercer o trabalho, né, realizar o seu trabalho fora da estrutura física da empresa. Uhum. Utilizando o quê? A tecnologia de informação, né, e a comunicação. Então, quando é que surgiu, né, quando começou-se a falar, né, sobre teletrabalho? Na crise do petróleo, na década de 70. Então, devido à Olha só. escassez do petróleo, para que as pessoas não se deslocassem, né, para os seus trabalhos, né, começou-se a criar essa modalidade. Não se falava em teletrabalho, nessa nomenclatura, mas sim trabalho à distância. A Trabalho gente à fala, distância. Pri, que surgiu nesse período, mas muito antes disso, já se falava em trabalho à distância através dos telégrafos. Então, a gente vê que, na verdade, o teletrabalho é bem antigo, né? Bem antigo Mas, mesmo, verdade. devido a algumas barreiras, algumas dificuldades, a gente, aqui no Brasil, não se utilizava ainda muito, não. O Uhum. percentual utilizado aqui no Brasil, antes da pandemia, ainda era muito baixo. Em outros países, já se utilizava, né, com a ideia realmente do trabalho flexível, né, as Entendi. pessoas poderem flexibilizar os horários, estarem trabalhando em outras vamos dizer assim, locais fora da empresa, porque o teletrabalho não necessariamente é o home office, que é Uhum. em casa, né? Ele pode Uhum. também acontecer em outros locais, desde que seja fora da empresa, né? Ah, entendi. Ele pode acontecer num co-work, né? Que hoje a gente vê que tem muitos lugares, Isso. né? Que as pessoas vão lá só para poder fazer alguma atividade profissional ou de ensino, né? Os Com alunos, enfim, certeza, quiserem são fazer trabalhos, espaços pesquisas. reservados exatamente para essas situações, né? Tanto a questão do Entendi. teletrabalho como trabalhos, encontros, né? Reuniões. Aham. Maravilha. Professora, e assim, qual era o perfil desse trabalhador antigamente? Que hoje a gente sabe que nós somos todos impelidos a, a realizar o teletrabalho, o home work. Mas antigamente, qual era o perfil desse trabalhador? Para a gente entender assim, esse processo que chegou até uma forma meio forçada de todos nós estarmos em home work. Com certeza. Bom, o perfil, né, desse trabalhador, desse teletrabalhador, né, ele precisa, na verdade, ter algumas características pessoais, comportamentais e algumas habilidades. Por quê? Porque é um trabalho no qual ele vai estar realizando sozinho. Então, a primeira coisa, gostar de trabalhar só, né? Então, não Hum. sentir tanta falta da interação social, Aquele que, ambiente, né, do inclusive, trabalho. isso, os colegas, né? E, inclusive, é uma das desvantagens que se coloca do teletrabalho, é Ah, exatamente a questão do isolamento social, que é é o que nos mesmo. trouxe aqui, né, É o Priscila? que nos Engraçado, né? trouxe. Mas a pessoa tem que ser uma pessoa organizada, disciplinada, né? Ela tem que ter autonomia para poder estar realizando a sua atividade.
tem que ser comprometida, né, proativa, tem que saber utilizar bem o seu tempo, que é outro problema também do teletrabalho, é as pessoas não conseguirem se organizar. E acabam ficando, às vezes, 24 horas em função da empresa. Em função da empresa, que também não está certo, não é? Porque o teletrabalho, na verdade, uma das vantagens também é trazer qualidade de vida. Se você não trabalha bem os horários, isso vai prejudicar ainda mais a sua qualidade de vida, né? Até porque o tempo todo pensando no trabalho não faz bem, né? Então, não faz bem, é verdade. Professor, então, assim, para a gente entender, eu acredito que o ponto forte do teletrabalho seria mais o que? A produtividade do que a quantidade de horas que você vai trabalhar. Seria isso? Exatamente. É a qualidade, né, das horas que você vai estar fazendo para você conseguir essa produtividade. Entendi. Inclusive, a produtividade tem aumentado muito, né? Como eu falei, o teletrabalho, apesar de ser bem antigo, havia um certo preconceito, né? Inclusive, os próprios colegas das próprias empresas, né, tratam diferente a pessoa que é um teletrabalhador. Exatamente. Que acha ser então, assim, quer ficar em casa. Exato, não quer que tenha os mesmos direitos, né? Então, acaba não interagindo quando tem alguma atividade, né, social e a pessoa vai e acaba excluindo a pessoa, né? Na verdade, existem algumas barreiras, né? Por isso que as pessoas acabavam não aderindo, as empresas, os órgãos públicos, né? Por exemplo, o que motivava mais as empresas, os órgãos públicos a utilizar o teletrabalho, essa modalidade, na verdade, era questão de saúde. Então, eu vi uma pesquisa, inclusive, de um acadêmico de administração que fez em 2019 agora a pesquisa, e no Tribunal de Justiça foi feita a pesquisa. 50% das pessoas que trabalhavam como teletrabalho era por questões de saúde. Então, tiravam licença e aí, ao retornar ao trabalho, ainda não se sentiam aptos a voltar ao trabalho. E aí, o tribunal dá essa possibilidade, né? Do teletrabalho. Olha. Exatamente. 50%. Hoje eu não sei, né? Mas em 2019, nessa pesquisa, tinham 10 funcionários que já trabalhavam, né? Com teletrabalho. Poxa. Aí 50% era saúde própria, tem a questão também de acompanhante do cônjuge e saúde de alguém da família. São questões, assim, bem complicadas delicadas, mesmo, né? É verdade. Mas o que motiva o funcionário a querer a trabalhar? A questão da flexibilidade, né? A questão de você poder fazer o seu horário, de você estar juntando aí a sua vida pessoal, né? A sua família, junto com o seu trabalho. O seu trabalho, é mesmo. E assim, antes da gente chegar nessa parte que eu quero falar sobre essa questão da organização, né, do nosso teletrabalho, queria que você elencasse mais essa questão das vantagens e desvantagens do teletrabalho. Pois é, nós temos aí, começando pela questão das vantagens, né? A questão do deslocamento. Aqui a cidade é pequena, né? Então tudo é perto. É perto, né? Mas o gasto com o deslocamento, a questão do estresse de você se deslocar, né? A própria energia que você gasta se deslocando, principalmente em grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, né? No qual tudo é longe. Então você acaba diminuindo aí o tempo, energia, estresse, né? A questão profissional, por exemplo, isso acaba estimulando quando você trabalha, e a gente está sentindo isso na pele, de ser mais responsável, né? De poder utilizar de forma flexível o seu tempo, né? De você ser mais ágil, né? Mais proativo, buscar mais a eficiência, porque tudo depende de você agora. Você está ali, você tem que trabalhar. Não tem ninguém te olhando, né? Para ajudar. É mesmo. Nem para cobrar, nem para ajudar. Então, a gente tem que, na verdade, ter esse senso de responsabilidade mesmo, né? Então, aí a importância do nosso planejamento. O pessoal da administração gosta de trabalhar com checklist, né? Então, fazer realmente aquele planejamento, colocar todas as atividades que você tem que fazer naquele dia, e não só profissionais, né? Já fica aí a primeira sugestão nesse momento que a gente está vivendo. É importante a gente fazer o planejamento diário, né? Diário, então, né? Porque a gente hoje está trabalhando com criança, a gente está trabalhando com as atividades domésticas, né? Então, é algo atípico, né? É um momento realmente diferente que a gente tem que se planejar para que a gente
Com certeza. consiga Continuando aqui render. as vantagens aí para a empresa agora, né? Então, a questão, por exemplo, da estrutura física, do espaço. Né? Então, as pessoas trabalhando com teletrabalho acaba sobrando um espacinho ou mesmo. outro, né? E Dependendo da quantidade né? Exatamente. A questão da motivação dos funcionários, porque a partir do momento que você dá uma possibilidade, né, de você trabalhar com o teletrabalho, o funcionário ele vai ser grato, né? Então ele vai ficar mais motivado. Isso retém mais os funcionários, diminui o absenteísmo, né? Então a questão das pessoas estarem faltando o trabalho, porque a pessoa está em casa, então ela vai. Então, é bem interessante. Agora, com relação... E a qualidade de vida, né? Que é um dos pontos que mais se fala de você realmente ter mais qualidade de vida por você ter mais tempo vago, né? Se você se planejar, claro. Sim, e as desvantagens né? É a questão da interação social, como a gente já falou, né? Que a gente acaba se sentindo mais isolado. A questão da visão preconceituosa dos colegas, né? De achar que é um folgado, né? Pode sofrer um pouquinho com isso, mas acredito que isso já é um ponto que não vai acontecer, porque está todo mundo vivendo e está vendo que não é fácil. Não é fácil, olha, não é. Não é mesmo. Com certeza. E para a empresa, a questão que de uma forma é um investimento, porque a empresa, ela de alguma forma, ela tem que ajudar o funcionário com relação à questão de equipamento, né, se ele não tiver, com relação à internet, alguns quesitos aí. A questão da vulnerabilidade dos dados, né, porque o funcionário vai trabalhar em casa, então ele vai ter acesso aos dados, entendi. E algumas empresas têm uma certa insegurança com relação a isso. Isso. E a questão da dificuldade dos gestores, a questão da liderança. Isso, inclusive, é uma das barreiras, antes da pandemia, de se implantar o teletrabalho. Olha de não saber como gerir, como motivar liderar o funcionário, como cobrar, como verificar a performance dele diante dos trabalhos. Então, assim, existem ainda alguns... uma dificuldade com relação a isso, né? E é algo que a gente está agora... Com a pandemia, a gente está tendo que trabalhar, né? E é claro a gente tem que praticar isso. Não, tanto as empresas como nós, né? Temos que verificar as formas, né? Inclusive recursos humanos. Eu já até convido aqui que em breve eu vou estar fazendo uma live sobre o RH mediante esses novos hábitos, né? E comportamentos. No período da pandemia e pós-pandemia, porque... teremos o tal do novo normal, né? Então, nada vai ser como antes, né? Então, algumas coisas vão mudar. E precisamos nos adaptar, né? É mesmo. Eu acho assim, que vai ser uma nova realidade que a gente vai passar a viver, né? Passando essa crise da pandemia. Porque eu acredito assim que o vírus, ele vai estar aí. A gente vai ter que aprender a conviver com ele, né? Como outros vírus e outras doenças. Agora, essa realidade pós-pandemia realmente vai ser uma nova realidade para todo mundo, de trabalho, sanitário, né? De relações, de interações. Eu fiquei pensando assim, eu não consigo me imaginar mais, por exemplo, lá na UE, chegando, oi, tudo bom? Não, vai ser tudo, oi, tudo bem? Com certeza. E a gente tem que se sentir seguro, né? A questão da saúde, ela tá muito frágil, né? Então, as pessoas vão voltar ao trabalho, mas elas querem se sentir seguras lá. Então, é isso mesmo. Ou até assim como os clientes, se for o caso, né? Olha, eu gostaria de me manter no home office, eu posso fazer isso? Então, assim, a tendência agora, como é que vai ser, hein, professora? Essas empresas, assim, nesse mundo pós-pandemia, o que os sites já indicam, as pesquisas, as empresas vão tender a ter essa flexibilidade maior de aceitar as pessoas trabalhando de casa? Pois é, Pri. De acordo com as pesquisas, a gente está esperando aí um aumento de 30%, mais ou menos, de aumento no teletrabalho, porque muitos órgãos, muitas empresas estão tendo um aumento na produtividade significativo. Isso, então, provavelmente vai ter sim, porque, como eu te falei, existiam, né, várias barreiras, né? E muitas delas estão sendo quebradas exatamente na pandemia. Porque eles estão vendo que existem problemas, dificuldades, sim, mas tem como resolver, tem como procurar meios, né? E as coisas estão fluindo, apesar de toda a dificuldade que nós estamos passando, o trabalho está fluindo em muitas empresas. Então, é muito importante que as empresas entendam que muitos funcionários, inclusive, vão pedir, vão querer, né? Vão atrás dessa... Né? Exatamente. Essa possibilidade, não é?
E os próprios Assim, empresários também estão gostando eu fico muito. pensando que as próprias instituições públicas, né, professora, acredito que depois vai ter algum tipo de regulamentação para que também haja essa possibilidade. Com certeza. E o teletrabalho também diminui muito o desemprego. Tem muita empresa que está abrindo, né, vaga para teletrabalho já. Para teletrabalho. Né, nesse período e provavelmente pós-pandemia ainda aumente o número de vagas, né, para teletrabalho, diretamente já, né? Lembrando que é uma modalidade. Então, hoje eu trabalho como teletrabalho e eu posso mudar para presencial, né? Com 15 dias de antecedência, né, avisando. É claro que tem que ser um acordo, um acordo com o empregador, como é que se faz, né, para poder estar mudando, né, tanto de teletrabalho para o trabalho presencial, como do presencial para o teletrabalho. É claro que as empresas que já trabalham, né, com teletrabalho, porque a pandemia é algo específico, né, a gente está tendo que trabalhar, as empresas tiveram que aderir a essa modalidade. Pós-pandemia, as empresas vão ter que se regularizar, né? Aí tem a questão das leis, né? Que é um dos quesitos, inclusive, que era uma das barreiras, né? A primeira lei que citou o teletrabalho foi em 2011, mas ela só citava o teletrabalho dizendo que não havia nenhuma distinção entre o trabalho presencial e o teletrabalho, né? E aí, em 2017, com a reforma trabalhista, é que começou-se realmente a colocar as particularidades do teletrabalho, né? Então, a questão do contrato individual. A gente tem uma pergunta aqui da Guiomar interessante, professora. E de que forma mecanismos ou ferramentas as empresas e instituições utilizam ou utilizariam para mensurar a produtividade no teletrabalho? Pois é, aí vai depender, na verdade, do ramo de atividade, né, para poder tá utilizando, né? Então, a primeira coisa que eu posso te falar, Guiomar, com relação a mensurar essa questão da produtividade, primeiro, que eu estava falando exatamente do contrato, que é importante se fazer um contrato individual com as pessoas que estão na modalidade de teletrabalho, exatamente para poder estar colocando todas as atividades que aquela pessoa tem que estar realizando as metas, como né, teletrabalho. Atender, não é? Então, com esse projeto, com esse contrato já redigido, né, já fica certo as atividades, né? Dali criar os objetivos, as metas, né? E de acordo com que for cumpridas as metas, né, os objetivos, você tem como estar mensurando. Mas nós temos sistemas hoje que podem estar sendo utilizados para estar verificando a questão das metas, estão sendo atingidas. É claro que a gente fala em meta e às vezes a gente fala, mas a minha atividade não tem como mensurar. Gente, o RH ele pode ser mensurado hoje através de números. Né? Então, assim, a própria questão de desenvolvimento das pessoas podem ser mensuradas. Então, creio eu que tudo pode ser mensurado, desde que você realmente faça uma ferramenta, né? Crie ferramentas, um programa, para que você possa estar mensurando isso. Professora, aí, voltando... olha, o papo tá tão bom que a gente está já quase no horário, tempo. Mas a gente pode passar uns 5 minutos, a gente está com a nossa audiência. Professora, me diga uma coisa, como sobreviver ao nosso ambiente doméstico com o home office? Porque, olha, com criança pequena em casa, professora, tem dia que eu tenho vontade de filmar aqui em casa, assim, cachorro latindo porque tá preso, aí o menino chorando, gritando, a minha filha correndo atrás do cachorro, e o meu Deus do céu, como é que eu me concentro? Mas assim, claro que são momentos, né? Não é o dia inteiro, mas eu digo assim, gente, tem momentos que a gente pensa assim, não, gente, peraí, para tudo, eu quero pro meu trabalho. Não é uma situação fácil, né, Pri? Na verdade, nessa pandemia, a gente está com várias particularidades aí no teletrabalho, né? Que seriam o ambiente externo aí, né? Diretamente influenciando aí, né? Que é exatamente os nossos filhos que não estão indo para a escola. E além deles estarem em casa, a gente ainda tem que ter tempo para estar estudando com eles, né? Então não é só a presença deles. Nossa Senhora. Então, assim, primeiramente, eu acho que quando se trata de criança, a primeira coisa é a gente fazer um planejamento para elas, né? Então, assim, faz o planejamento para as crianças, qual é o horário que ela vai estudar, qual é o horário que ela vai brincar, qual para que você possa estar planejando todo o horário da criança, qual é o horário que ela dorme, né? Eu sei que tem crianças que não dormem mais, tipo o meu não dorme mais, né? Só depois da meia-noite. É uma dificuldade de colocar para dormir. Antes dormia 10, agora... Antes de meia-noite é muito difícil
conseguir que ele durma. Os meus 8h30 estão na cama. Aí você fala, não quero coisa dormir, boa. mãe, não interessa. Você vai dormir. Mas a questão de colocar para dormir é muito importante. E quanto mais cedo, melhor, né? Porque a criança precisa ter realmente, né, também, verdade. mais horas, né, dormindo, é o momento que eles crescem, né? Então, acho que esse planejamento primeiro com as crianças e depois você se planejar. Então, de acordo com os momentos que você conseguiu colocar para dormir, ou que ele vai fazer uma atividade que não precisa da sua supervisão direta, é o momento que você vai colocar o seu trabalho, que é o momento de concentração. E como a gente falou, o importante não é a quantidade, e sim a qualidade. Isso. Então, colocar metas possíveis, dia, né? Exato. Colocar metas possíveis do dia, né? Sempre importante que a gente coloque essas metas possíveis, porque se a gente coloca metas que a gente não vai conseguir cumprir, aquilo vai trazer uma frustração. Né? Então, não vai fazer bem para você, né? Então, tudo bom, professor Regis? Minha irmã também, que apareceu. Pois é, Aninha. Pois é. O que mais que eu poderia falar a respeito disso? Com relação aos afazeres domésticos também, que também não é fácil, né? Agora a gente também tem que... Então, assim, tudo é questão de você se planejar para tentar os melhores horários para o trabalho, porque o trabalho exige concentração, né? Então não adianta você querer trabalhar junto com as crianças gritando, você vai fazer besteira, você vai... É verdade. Né? Então é importante, muito importante que você... Realmente, o espaço é importante. Né? É verdade. Você a separe seu espaço. Hora mesmo, espaço. como você falou, né? É a qualidade da hora para você poder executar a tarefa da melhor forma. Tem uma pergunta aqui do Valtem, se o trabalhador executar suas tarefas no período noturno, ele tem direito a adicional? Existe alguma regra sobre isso? No caso do teletrabalho, não. Se você escolheu o período noturno, é porque é uma escolha sua, na verdade. Entendi. Exatamente. Na verdade, é uma vantagem você poder escolher o melhor horário para você estar executando, né? Então, se você não utiliza o horário comercial por algum motivo, provavelmente... Você também está recebendo, vamos dizer, a vantagem de poder fazer outra coisa e à noite durante o dia, poder estar trabalhando. Isso. É verdade. Aí, no caso, não tem direito. E hoje em dia também a gente percebe que as ferramentas mesmo de tecnologia, por exemplo, os aplicativos de conferências, né, videoconferências, elas facilitam muito. Por exemplo, eu e a minha equipe lá do DDHS, toda semana a gente faz reunião. Então, eu acredito que muitas instituições e empresas estão aderindo também a essa forma de você ter esse contato, de conversar, como é que estão as atividades, né, o que já fez, o que está faltando, como é que você pode ajudar. Então, assim, a gente procura sempre fazer isso. Eu acho que é uma opção também, né? Na verdade, é muito importante, Pri, essa interação. Como a gente falou tanto, né, de isolamento social, a gente não escolheu estar em isolamento social, né? É algo que veio imposto, mas a gente sente falta e a gente precisa, né, dessa interação. Então, independente até da pandemia, é importante essas reuniões através desses aplicativos, né, dessas plataformas, para que haja aquela motivação, para que haja um caminho, né, que você esteja alguém ali traçando um caminho para você. Mesmo que, como eu falei, que precisa ser responsável, precisa ter autonomia, mas mesmo assim a gente necessita, né, de às vezes falar com alguém para saber, eu fiz isso, o que que você acha? Então, assim, as plataformas da tecnologia, elas são muito importantes para o teletrabalho. Elas são, na verdade, essenciais, né? E eu tenho defendido muito a questão da tecnologia, porque imagina a gente, na pandemia, sem poder se comunicar. Né? Sem ter o celular, sem ter a internet, né? Então, assim, é muito importante que, por mais que a gente tenha dificuldade, e eu coloco isso, por exemplo, no meu colegiado. Eu criei um projeto agora das lives que a gente começou a fazer. Muito e legal, as professoras no início, né? Assim que eu falei, elas, como assim? Live? Não, mas ao vivo? Não é assim não, calma. E eu, não, gente, tal. E aí todo mundo topou e todo mundo gostou, tá todo mundo muito feliz com o projeto. Fantástico. Mas assim, todo mundo se readaptando, porque na verdade não era algo que a gente fazia antes, né? Então, assim, é algo que a gente começou agora, pretende continuar, ter essa ligação, os alunos estão gostando, né? Os amigos, mas assim... e a questão da tecnologia, Pri, só para a gente fechar essa questão também,
nem todo mundo tem todos os, vamos dizer assim, os aparatos necessários e ideais, né, para estar fazendo as lives, para poder fazer as reuniões, né? Mas é importante que a gente, principalmente nesse momento, que a gente possa utilizar o que a gente tem, fazer o nosso melhor com o que a gente tem. Então, assim, nas nossas lives tem professor que não consegue apoiar o celular e às vezes já teve gente que colocou durex, pregou em algum lugar para poder o celular ficar lá. Então, assim, o celular às vezes não é muito bom e aí sempre tem alguém reclamando de alguma coisa, mas assim, ninguém deixou de fazer live por alguma dificuldade, que né? Ótimo, não. Eu achei fantástico, professora, a sua ideia. Acho que os outros professores poderiam pensar em aderir os outros cursos, que foi fantástico. Parabéns mesmo. E é o que a gente tem que pensar aí, todos os trabalhadores nesse período, de que a gente não pode não ter tudo, que a gente gostaria ou até precisaria. Mas dá para fazer muita coisa. A comunidade, no caso dos órgãos públicos, precisam que as pessoas trabalhem, que façam o seu melhor, que estejam produzindo. As empresas privadas também precisam que aqueles funcionários que não estão indo, que também façam o seu melhor dentro de casa. Então, é muito importante que haja um diálogo entre o empregador e o empregado nesse momento, para que ambos possam estar trabalhando, né? Para que haja mais trabalho, né, que as coisas realmente possam estar fluindo. Então, possam caminhar. Fica a dica aí para as pessoas, realmente não é fácil, as dificuldades aparecem sim, mas a gente vai passando por cima delas, né? A partir do momento que a gente fala com o nosso empregador, às vezes tem como dar um suporte, né? Ou melhorar em alguma situação. Se não der para fazer, outra pessoa pode ser que consiga fazer determinada atividade. Então, essa comunicação é muito importante, né? Acaba ajudando muito nesse momento. Verdade. Professora, vamos para a nossa última pergunta, então, aqui, ó, do Bruno. Quais são os hábitos mais comuns que devemos ter para se adaptar ao teletrabalho? Muitas pessoas não conseguem acostumar com essa maneira de trabalhar. Pois os hábitos que a gente tem que ter para se trabalhar, né, com o teletrabalho é exatamente, primeiro, verificar o melhor horário para você estar exercendo o seu trabalho. Né? Então, se for em casa, principalmente, não pode ter interferência dos familiares naquele momento. É importante que você realmente se concentre. Então, tem que ter um ambiente tranquilo, que você, mesmo que seja o mais simples possível, seja uma mesa, um computador ali, mas você tem que ter o mínimo de conforto e silêncio para que você possa estar produzindo da melhor forma possível, né? Que você sempre veja os pontos positivos também, né? Porque se a gente se concentrar só nos pontos negativos, tudo se torna muito difícil. E tem se escutado muito, mas eu não posso, mas eu não consigo, mas todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem problemas, mas é importante que a gente tente fazer o nosso melhor. Mas a questão do teletrabalho é ter autonomia, responsabilidade e a questão do tempo. E a questão da tecnologia, a gente não sabe? Não, mas a gente vai aprender. Estamos aprendendo C, inclusive, né, Priscila? Estamos aí batalhando. Isso é mesmo, que é a nova ferramenta. Sofrendo muito, mas a gente vai aprender, Sim, a gente sabe que vai ficar tranquilo, exatamente. Isso então, a gente não pode achar que o problema, que pela dificuldade a gente não vai conseguir, pelo contrário. A gente tem que parar, pois é, isso mesmo. Ai, professora, foi tão bom. A senhora vai ter que voltar um outro dia. Passou rápido, né, Pri? Voou o nosso tempo aqui. Quero te agradecer muito pela sua participação, por todas essas informações tão valiosas que você trouxe pra gente. E mais uma vez parabenizar o seu trabalho aí junto ao curso, né, de administração que você coordena com tanta maestria e fazendo agora esse projeto de lives. E, enfim, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Já e vai ser muito mais. Ô, Pri, muito obrigada. Tá sendo um prazer enorme estar aqui contigo, com as pessoas também, que eu não estou conseguindo ver todo mundo que entrou, mas eu vi que tem primo meu de Brasília aqui também me assistindo, meu marido, meu filho, minha mãe, meu pai, tá todo mundo assistindo aí as minhas lives, um beijo grande. Que bom. Brigadão, viu, Pri? Obrigada os professores também, os meus professores que aceitaram o desafio, né, estão comigo aí nesse projeto, que não está sendo fácil, mas que está sendo muito prazeroso. Ao pessoal da gestão, que também está apoiando muito. Professor André Russo, não sei se está aí, mas que também sempre dá apoio aí com as lives. Verdade. Você, que também sempre foi uma incentivadora, né? Obrigada, Glória.
E muito obrigada. E quando precisar, a gente está aqui A para gente volta, fazer o nosso com melhor. certeza. Vamos sim. Gente, então, muito obrigada a todos vocês que participaram, que estiveram aqui conosco hoje durante essa manhã maravilhosa. Foi ótimo o nosso bate-papo com a professora Glória. Ai, meu Deus, tem mais perguntas, não dá para a gente responder agora que o nosso tempo acabou. Desculpem, mas na próxima quarta a gente volta. Já vou deixar o convite no ar aqui para a professora Isabela, para a gente poder falar sobre o PET, que é um projeto dela também. Não sei se ela está aqui online, mas se não estiver, já vou entrar em contato com ela para a gente poder conversar sobre esse projeto lá do curso de letras. Tá bom, gente? Um grande beijo, se cuidem, fiquem em casa, né? O tempo que for possível. A gente sabe que a gente precisa sair, fazer alguma atividade, vá de máscara, passe álcool, lave suas mãos, tenham cuidado, que a gente assim vai aprendendo a viver nessa nova realidade, né, professora? Com certeza. É um momento difícil, mas que a gente tem que ter fé aí que logo vai passar. Mas não esquecer dos cuidados, né? E principalmente cuidar da nossa mente, do nosso coração, né? Fazer as coisas que a gente gosta da melhor forma possível. Por isso que eu acho que o trabalho é tão importante. O teletrabalho, na verdade, ele traz essa satisfação. Então, faça da melhor forma, faça de coração, que você vai ficar bem e logo tudo vai passar. E aí a gente vai viver essa nova realidade, esse novo normal aí, que também não vem com coisas ruins, não. Cada crise também traz coisas boas. E a gente tem que Isso aproveitar e mesmo. focar nas coisas, nas oportunidades. Boas, isso mesmo, concordo plenamente. Um grande beijo. Então, professora, um beijo para Beijo, todo mundo. primo. Até quarta que vem, gente. Tchau. Tchau.